Vamos aguardar só o convite aqui do Nicolas, que vai entrar para falar com a gente daqui a pouco. Então, até para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Paulo Chinol, sou agente de jogadores. E a gente vai conversar hoje com o Nicolas Zucchetti, que é um advogado de direito esportivo. E a gente vai falar um pouquinho sobre os rumos jurídicos, né, do futebol nesse momento aí de crise que a gente tá tendo. Eu acho a gente estava conversando até a gente estava brincando lá, eu e o Nicolas, que geralmente a gente conversa a gente conversa esses assuntos na madrugada, né? E aí a gente achou legal de começar a compartilhar um pouco, né, os assuntos que a gente tem. Vamos aguardar então só o Nicolas aqui, ele mandar o convite e já a pouco já tá entrando. Fala, Salve, Nicolas. Luiz. E aí, como é que tá? Me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E tu me escutas bem? Escuto, tudo certo. Como é que tu está? Não, tudo tranquilo. Até tava ali aguardando o pessoal entrar, até tava falando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar. E até para apresentar o Nicolas Zucchetti, ele é um advogado de direito esportivo. E hoje, como eu falei ali, a gente vai falar um pouquinho sobre os rumos jurídicos, né, do futebol nesse momento de pandemia. E esses assuntos, até eu falei antes ali que a gente vinha brincando, Nicolas, que geralmente a gente vinha conversando sempre na madrugada, né, trocando ideia e tal, sobre como a gente conversa. Então, a ideia da gente era passar um pouquinho desse conteúdo que a gente conversa, passar para as outras pessoas e a gente transformar como é que eu vou dizer, os cafés que a gente conversa, aqui o WhatsApp que a gente conversa, os áudios que a gente viu até na madrugada, compartilhar um pouquinho com as pessoas e se as pessoas tiverem também alguma dúvida, eles podem perguntar, a gente pode até se a gente conseguir dentro do possível, a gente responde o que eles podem fazer. Então, isso é É, uma iniciativa nossa aqui para ver se a gente consegue agregar ou ajudar de repente e trocar informação, né? Aprender com todo mundo. vamos tentar ajudar. Acho que o objetivo é ajudar. Eu me lembro que a Uhum. nossa primeira conversa que a gente fez, a gente combinou de tomar um café da manhã e a gente acabou tomando café da manhã e almoçando juntos, porque a conversa foi boa, a conversa fluiu. E a live de hoje é justamente essas conversas, esse bate-papo que a gente está tendo nos últimos dias, até com dúvidas e problemas de clientes meus e clientes teus te procurando. E Uhum. muitas vezes até as conversas foram até as 2, 3 da manhã, porque realmente o cenário é bem nebuloso. Mas desde já te agradeço o convite. Eu acho que é importante a Não, gente vamos. fazer essa live até para esclarecer algumas ideias sobre o tema, porque juridicamente falando, o cenário ele é difícil de ver um horizonte claro. Hoje existe uma luz no final do túnel, mas ela ainda é um pouco nebulosa. Mas Exatamente. vamos tentar ajudar. Vamos tentar ajudar. É, vamos. Então, essa aí é a intenção da gente. A intenção da gente até é abrir mais adiante outras lives, né? E a gente trazer assuntos direcionados até a parte dos agentes. Esse assunto, na verdade, ele engloba tudo, né? É também dos agentes. Os agentes hoje precisam saber o que está acontecendo, eles precisam ter esse suporte jurídico. Muitos têm, às vezes outros não têm, outros são advogados também, agentes, eles já estão no meio. Mas são situações importantes que tem muita gente que tem essa dúvida, né? Eu tinha, na verdade, algumas dúvidas, digamos assim, como a gente trocou ideia, tipo, ninguém sabe tudo, né? Então é importante a gente trocar essa ideia e passar um pouquinho do conteúdo. Então, assim, Nicolas, um assunto assim importante do momento aqui, eu gostaria assim que a gente conversasse primeiro sobre da suspensão e da redução dos salários, que a gente conversou bastante e trocou ideia, mas eu queria que tu esclarecesse um pouquinho e a gente trocar uma ideia, de repente ficou alguma lacuna aí. Sim. Luiz, o meu objetivo também na live é justamente ter mais ou menos a mesma linha de bate-papo que a gente tem, que é um bate-papo claro, objetivo, tirando qualquer tipo de juridiquês, Uhum. falar de disposição legal.
Então, o objetivo é mostrar o que está acontecendo na prática, com o que é possível, o que não é possível fazer, e até fazendo alguma relação com alguns casos que efetivamente estão acontecendo e que já teve divulgação na mídia. Tá? Perfeito. Quanto à redução do salário, tá, e a suspensão do contrato, eu vou separar em 2 pontos. Tá? Primeiro falando da redução do contrato e depois falando da suspensão. Tá? Tá. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, eu já estou vendo aqui que alguns clientes atletas meus entraram na live, o atleta de futebol ele tem uma lei específica, tá? Que é a Lei Pelé, que todo mundo conhece, é uma lei específica e praticamente todos os direitos ali do atleta estão dispostos ali. Claro que o atleta ainda é regido como um trabalhador normal de anotação de CTPS, etc., pagamento de 13º, férias, mas muita coisa está na Lei Pelé. Essa introdução é importante para a gente fazer uma relação com as medidas que o governo vem adotando que acabam atingindo o atleta, independente de ele ter uma lei específica. Tá? Então, quanto à redução, primeira coisa que eu não quero falar em lei, mas nesse primeiro momento é importante falar da MP 936 que dispôs do Congresso, tá? De 1º de abril desse ano, e ela traz algumas questões sobre a redução do contrato, tá? Que é a redução de 25% do salário, 50% e 75%, proporcional à redução da jornada. Tá? Então, a redução ela é possível fazer, primeiro ponto. Tá? E aí vai dividida pelos percentuais. Tá? Houve muita discussão no início, e eu estou vendo muitas páginas de sindicato dos atletas escrevendo sobre isso, se deveria ou não ter essa redução feita por acordo ou convenção coletiva com o sindicato. Tá? Então, é importante a gente deixar claro que hoje, após a decisão do STF, que teve semana passada, que ela é possível fazer essa redução através de um ajuste individual entre atleta e clube. Tá? Então, é possível fazer. Tá? Então, o que a gente está vendo na prática hoje é que os clubes estão procurando os atletas e fazendo esses acordos individuais. Tá? Eu até, nos últimos dias, eu te reportei uma situação que eu fiquei sabendo por um contato com um advogado do sindicato de Minas Gerais, que o Atlético Mineiro teria feito essa redução e teria comunicado o sindicato de Minas Gerais. E o sindicato dos atletas deu um ok. Tá? Mas a redução é possível. Só que temos que deixar claro algumas exceções. Tá? Por quê? Caso essa redução do salário seja superior a 25%, tá? Superior a 25%, ou seja, 50% e 75%, e o salário do atleta for superior a 3.135, tá? R$3.000, basicamente. Então, salário superior a R$3.000, basicamente, e a redução ser superior a 25%, teria que ter um acordo ou a convenção com o sindicato. E isso aí pode ser, por exemplo, com o sindicato, pode ser jogador por jogador. O sindicato vai lá e anula, ou teria que ser categoria. todo da categoria. Por sindicato dos estados. Isso, dos sindicatos dos estados, tá? De cada estado, tá ok. É uma exceção, mas é importante deixar claro, tá? O que está acontecendo na prática é que os clubes não estão fazendo uma redução acima de 25%. Tá? Eles estão fazendo uma redução de 25%. Até já fiquei sabendo de clubes de Santa Catarina que fizeram essa redução de 25%. E efetivamente, de termos de mercado, por isso que é importante a gente colocar na prática, é os 25%. Mas é importante a gente deixar claro que caso algum clube procure o atleta para fazer uma redução de 50%, 75%, e o salário dele ser superior a R$3.000, tem a proibição. Tá? E aí, nessa redução, Luiz, eu já vou fazer trazer o primeiro problema e a primeira dúvida já relacionando ao atleta. Tá. Por quê? Mas soluciona ele, tá? Faz favor. Não, eu vou tentar solucionar. Dentro do tempo da live, tu me soluciona, senão não vou tentar solucionar. Porque tu sabe mais que eu, e aí é uma questão de mercado, provavelmente tu vai dizer muito melhor que eu. Sim. A remuneração do atleta ela é composta por 2 categorias, vamos dizer assim, que é o salário e a imagem. Tá? O problema surge no momento que a imagem, conforme disposto na Lei Pelé, ela tem um limite
de que ela só pode ser 40% da remuneração total do atleta. Uhum. Tá? Perfeito. É um contrato que legalmente é possível fazer, um contrato de natureza civil, não tem uma natureza salarial esse contrato, mas o primeiro problema surge no momento que, além do clube fazer essa redução de 25% do salário, ele faz um congelamento da imagem, e não paga a imagem. Porque quando o atleta vai fazer o acordo com o clube, e aí tu vai dizer melhor que eu, apesar daqueles 40% ser como imagem, ele já está contando na remuneração dele esse valor. Então, se o clube fazer uma redução de 25% do salário e congelar a imagem, a gente vai estar numa redução salarial de 65%. Superior ao que estaria dispondo a MP. Na verdade, os salários ele seria dividido, entre aspas, em salário, em imagem e salário, né, na CLT, e aí se tu congelares a imagem num todo, aí não adianta, porque é como se fosse assim, se subentende que é o salário. Exatamente. O que não teria sentido, na minha opinião, congelar a imagem. Por quê? Porque eu vi algumas notícias de alguns clubes vinculando de que o atleta não está jogando, então eu não estou usando a imagem dele e eu não vou pagar a imagem. Errado. Porque, primeiro, a imagem ela não pode estar destrita ao teu labor. Se ela tiver destrita, esse contrato é nulo. Então, primeiro ponto, a imagem não pode estar relacionada ao jogo, à partida. Entendeu? Segundo, eu não vejo, apesar de a gente estar numa situação de calamidade, uma imposição para usufruir a imagem do atleta. Ao contrário, na minha opinião, agora é o momento do clube se reinventar e poder arrecadar algum valor usufruindo da imagem do atleta. Exatamente. O atleta está em casa. E se eu pego a relação dos patrocinadores do atleta e dos patrocinadores do clube, posso fazer propaganda, posso fazer diversas coisas. É uma forma até de arrecadação do clube. O que na verdade se faria, né? Se faz normalmente enquanto está jogando, no meio dessa pandemia, melhor ainda, porque hoje a gente vê vários atletas fazendo diversas lives, que nem a gente está aqui, e eles têm uma imagem, eles podem trabalhar para o clube deles, lógico, que o clube faça o planejamento deles e que apresente os atletas. Então, além desse problema da redução superior ao ajustado através do acordo individual, que é os 25%, o que a gente tem, na verdade, é que quando o clube está congelando essa imagem, ele está dizendo, atleta, a tua imagem é salário. A tua imagem, o que eu te pago de imagem não é um contrato de natureza civil. A tua imagem que eu pago é um contrato de trabalho. Porque se eu estou dizendo que eu não vou te pagar porque tu não está jogando, então aquilo ali faz parte do salário. E aí surge o problema futuro, porque se o atleta quiser reivindicar esses valores, provavelmente ele vai ter uma chance muito grande de conseguir reconhecer esse valor da imagem como salário, e aquela redução vai ser uma redução ilegal, porque aquela redução foi superior ao ajustado no acordo individual, que é o que a lei impõe e permite. E o que acontece com essa redução ilegal, por exemplo, além de ter que no futuro te ressarcir esse valor com juros, tem algum tipo de multa? Multa não, mas aqueles 25% que tu reduziu de salário, se eu provar que aquela redução foi superior, na verdade, na verdade não os 25%, né? A gente está falando dos 25% mais os 40%, né? Aqueles 65% vai reconhecer, os 40% vai reconhecer como salário e os 25% vai refletir em todas as verbas, de 13º, férias, FGTS. Porque o que a MP trouxe foi que a redução do salário de 25%, 50% e 75%, ela é possível e em substituição o governo vai pagar. Oi. Deu uma travada, mas agora voltou. Tô aí. Então, o problema é que assim, a redução do salário ela está restrita a uma ajuda do governo, que é uma ajuda indenizatória, proporcional àquela redução. Só que daí o problema é que esse valor que vai ser pago pelo governo é considerando os valores que o atleta receberia a título de seguro-desemprego. E o seguro-desemprego tem um teto de R$ 1.813 hoje.
Uhum. Então, se eu reduzir qualquer salário acima de 2 mil, 3 mil, a Uhum. porcentagem que eu vou ganhar, de 25%, vai ser muito pequena. Então, por exemplo, se tu ganha 10 mil e eu reduzir o teu salário em 25%, esses 7.500, na verdade, que tu vai receber, os 2.500 que tu perdeu, tu vai ganhar apenas R$ 453 a título de indenização, substituição. Uhum. Então, na verdade, há uma indenização substitutiva, mas a redução salarial vai acontecer. Uhum. Entendeu? Então, esse é o problema do atleta. O problema do atleta é o valor que ele recebe como imagem. Há uns 2, 3 dias atrás, eu e tu, tivemos a informação através de um cliente teu que há clube congelando o salário e congelando a imagem e reduzindo o salário. Então, Uhum. esse é um problema. O problema, se o clube mantivesse o pagamento da imagem, tudo bem. O problema é o clube não manter a imagem e ainda reduzir o salário. Tá? Isso tu Então, fala, por exemplo, da lei que fizeram agora, a intenção dos 25% seria em cima do salário. A imagem, legalmente, digamos assim, até no bom senso, deveria ser inicialmente paga inteira e o salário, porque não consta nada que tem que diminuir 25% da imagem. Seria da CLT, que é um acordo também, deveria diminuir esses 25%, e da imagem seria mais um acordo com os atletas e os atletas a não irem, que aí também o atleta tem que ter o bom senso do exatamente. momento para todo mundo, né? Que ele não está não recebendo. Ele vai receber 75% e vai receber, Exatamente. né? Exatamente. Não, a imagem não tem impeditivo da redução da imagem. Tem que ter um acordo Uhum, entre as partes, porque é um contrato de natureza civil. Eu tenho que uhum, haver um ajuste. O problema é o clube, de forma unilateral, congelar isso. É um risco até para o próprio uhum, clube. uhum. Entendeu? Mas o clube pode chegar por exemplo, Pode. como hoje a gente tá dividindo os dois. Na CLT, tudo bem, saiu essa situação toda para diminuir os 25%. Mas na imagem, a lei, essa que sabe, não prevê nada que tem que fazer, que tem que trabalhar a imagem. Tu pode chegar, no caso de congelar, se tu falares para o jogador, eu quero congelar a tua imagem, vocês aceitam? Se eles aceitarem, aí tá ok. Se eles não aceitarem, não pode Não reduzir. pode. É um contrato civil. E Entendeu? isso teria alguma Agora, coisa a esse ver também com contrato. o sindicato? O Não. sindicato, Não porque o sindicato não não tem porque nada a o ver. contrato de imagem ele não vincula a um caráter salarial. É um contrato de Uhum, natureza civil. São duas naturezas diferentes. Um é um contrato de uhum, natureza trabalhista, que é o contrato de aham, trabalho desportivo, e o tá, outro que é o contrato de natureza civil, que é o contrato de imagem. uhum, Então, eu não posso apenas congelar a imagem e reduzir o salário. Se uhum, eu quiser reduzir o valor da imagem, eu tenho que entrar em um acordo com o atleta, uhum, entendeu? Agora, na minha visão e na minha opinião, o contrato de trabalho, a redução do salário, até há uma legalização, é regularmente possível porque tem a medida provisória. Agora, na exato. imagem, eu não vejo impeditivo de usufruir a imagem do atleta. Uhum, Entendeu? O atleta não está impossibilitado de fruir a imagem dele. Eu posso fazer propaganda com ele, eu posso vincular ele a alguma marca. Entendeu? aham. Ele tá em casa. Entendeu? Pode pagar o 100% para eles ou pode fazer um acordo com eles e dizer, olha, usando ou não a imagem dele, pode dizer, olha, vamos abaixar porque é um acordo, na verdade, à parte, né, da CLT. Sim. E eu acho que é uma boa oportunidade para os clubes. Porque muito se discute, apesar de ser legalmente previsto eu poder fazer o contrato de imagem, muito se discute nos tribunais se é válido esse contrato. Uhum, Então, agora é a oportunidade dos clubes de validarem esse contrato, de fazer uhum. propagandas com os atletas, de fazer algum tipo de marketing voltado para a imagem do atleta, entendeu? Fazer valer o pagamento da imagem que eles fazem, fazer valer a utilização. Eu acho que até pelo um outro lado, tu consegues também doutrinar o atleta a entender que ele não é só treino e jogar futebol, né?
Exatamente. Ele precisa fazer até até tinham comentado aqui agora, né, um pouquinho antes ali que tinha que botar os jogadores a fazer live. Isso aí eu acho que nesse momento é live, tudo bem, mas eu acho que os clubes têm que, não é o assunto de hoje, né? Mas os clubes têm que utilizar um pouquinho mais a imagem deles e os jogadores entenderem que eles precisam agregar isso aí também ao clube. O clube tem que fazer os planejamentos, né? E os jogadores têm que entender que isso existe. É um trabalho também, porque eles são artistas. Exatamente. Estão expostos, eles têm a marca deles tem valor. Então, por isso que os caras pagam uma imagem. Eu acho que isso é uma coisa de se pensar. Por isso que eu digo que é um momento de se reinventar. E é um momento Uhum, de oportunidade também. Porque no momento que eu faço isso, que eu, na condição de clube, faço isso, de colocar o atleta como uma ferramenta de marketing, até para validar uhum, aquela imagem que eu estou pagando, uhum, as oportunidades são infinitas, entendeu? exatamente. Agora, o que não dá para fazer é eu congelar a imagem do atleta, principalmente de forma unilateral, e reduzir o salário de 25% e reduzir o salário em 25%. Porque na Uhum, prática, eu vou estar correndo, eu, o clube, estarei correndo dois riscos. O primeiro, uhum. eu vou estar reduzindo na prática 65% da remuneração daquele atleta. E segundo, em termos gerais, eu vou estar reconhecendo que aquela imagem que eu pago ao atleta é salário. E Uhum. aí o reconhecimento disso pode ser desastroso. O congelar que tu te referes seria os 25%, né? A mesma coisa Não, da CLT. não, o O congelar, eu congelar digo total, tu o falas. pagamento. É, o O congelamento total, total. tá. Total. É claro que isso, como é um contrato de natureza civil, nada impede as partes ajustarem um novo Uhum. acordo Sim, e sim. reduzir essa imagem. Mas Uhum. deixar claro que, como o atleta tem essa condição especial, que é a imagem, eu não posso, eu, clube, simplesmente fazer isso de forma unilateral. Uhum. Até isso é uma dica tanto para atleta quanto para clube, porque na medida que eu fizer isso, eu vou estar correndo risco. Sim, sim, sempre tem esse momento ele é meio complicado, né? Porque esse assunto, na verdade, esmiuçando ele já é complicado normalmente. E no meio dessa crise que a gente está tendo é mais complicado ainda, né? Porque tem muita coisa nova, então e vai abrir infelizmente, né? Vai abrir muita discussão. Exatamente, exatamente. Outra coisa que tem que deixar claro para os atletas, essa Uhum, redução do salário de 25% para o atleta receber o valor proporcional ao seguro-desemprego, quem faz essa comunicação para o governo é o clube. Tá? uhum, Então, em até 10 dias depois do acordo, esse comunicado tem que ser feito pelo clube no Ministério da Economia, tá? Para ser uhum. válido aquela redução. Porque se não houver a comunicação, não vai ser válido. Então, é importante deixar os atletas cientes, já informados, de pedir esclarecimentos para o clube quanto a isso. Uhum. De se foi comunicado, quando vai ser pago e etc. E se no caso não comunicar, por exemplo, o clube não comunica, acerta com o jogador faz todos Não é válido. Não é aí, válido a aí, redução. aí ele não é válido. Não é válido. Uhum. Então isso aí requer também uma organização até interna do clube, né? Exatamente. Em fazer esses comunicados todos, que na verdade é um procedimento que provavelmente departamentos jurídicos, administrativos, tudo deve fazer, né? Não Não, sei com se de certeza. repente isso aí mais. Então, e sobre os Outra, termos outra, do. co Oi. outra coisa que é importante deixar claro, tá, Luiz? Que Uhum, a redução do salário, ela pode ser feita, tá? Mas ela não tem um caráter para sempre. Tá? A redução desse salário pode ser uhum, feita mais em até 90 dias. tá. Mas para deixar claro que há um período pré-estabelecido de que, o máximo de que eu posso reduzir esse Uhum. contrato. Eu vi, os clubes têm feito ali, muitos têm feito um mês só para ver o que vai acontecer, né? E aí eles têm estendido, eles devem estender mais de outro, dependendo do que. Mesmo que voltem, provavelmente eles vão pedir mais um tempo, porque vão sentir, né, no início. Os que já não fizeram três, né? Sim, sim, sim.
Mandar um abraço aqui pro Rodrigo Oliveira, o repórter da Gaúcha. Outra pessoa que eu troco muita ideia por WhatsApp. Ele é um apaixonado pela questão jurídica dos contratos dos atletas. Posso até dizer que é um pioneiro no assunto em termos de jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul. Então, vou deixar um abraço ali para ele, que ele escreveu a mensagem. Realmente o Rodrigo, esse aí é um grande profissional, conheço ele há um bom tempo, né? Uma coisa que me chamou a atenção lá alguns anos atrás, que o Rodrigo, uma vez eu falei com ele, falou, tô fazendo um curso de gestão no futebol. Aí disse, um jornalista fazendo curso de gestão. Aí ele falou, não, Luiz, é que para eu poder falar as coisas, eu preciso aprender como é que é do outro lado. E isso é uma coisa raríssima, ela não é rara, é raríssima uma pessoa ter essa atitude para aprender, né? Parabéns pro Rodrigo. E o Rodrigo, uma outra história, até o jeito que eu conheci ele, tinha me ligado, uma vez eu não conhecia ele. E como ele me ligou ele tem uma voz assim, ele me ligou e eu pensei que era o Sandro, um cliente nosso tinha me ligado brincando. Eu desliguei e depois tive que ligar de novo para ele e explicar, né? Pedir desculpa. Porque sim, esse é um cara, um abraço para ele aí. Puder acompanhar até o fim, a gente agradece, né? Se tiver um tempinho para nós. Luiz, eu vou passar para o segundo ponto que tu me questionou, que é da suspensão do contrato. Uhum. Tá? E essa suspensão, em vez de 90 dias, ela pode ser feita, mas é até 60 dias. Tá? E a minha opinião é que no momento em que essa medida, essa MP, entrou em vigor, essa era o objetivo que os clubes poderiam ter saído melhor. Porque o que aconteceu? As medidas provisórias, elas começaram a entrar em vigor, os clubes demoraram muito para tomar algum tipo de atitude, também porque as federações não definiram sobre o andamento dos campeonatos e os contratos continuaram correndo. Tá? Pelo seguinte, a gente sabe que o atleta ele tem uma condição específica que é um contrato por prazo determinado, diferentemente da grande maioria do trabalhador normal. Então, eu tenho o início do contrato e eu tenho o término do contrato. Tá? Então, qual o problema da suspensão não ter ocorrido? Como os contratos da grande maioria dos atletas são feitos para os estaduais, esses contratos continuaram correndo nesse período todo de calamidade que suspendeu o andamento das competições, e hoje esses contratos ou já terminaram ou estão terminando. Então, sem fazer o pedido da suspensão. O acordo e o informe. Então, como não houve a suspensão do contrato, o contrato continua andando. Tá? Então, hoje, por exemplo, 22 de abril, a gente estaria entre as finais dos campeonatos estaduais. Tá? Então, a grande maioria dos contratos dos clubes de médio e pequeno porte que disputam os campeonatos estaduais, que são feitos para o primeiro semestre, eles terminaram. E a gente não sabe quando essas competições irão se reiniciar. Então, o que vai acontecer na prática? Provavelmente terão que ser feitos novos contratos para disputas dos campeonatos que continuarão. O problema é saber por quanto tempo eu vou fazer esse contrato. Tá? Porque o que acontece na prática, antes de suspender os campeonatos, havia poucas rodadas ainda para terminar a fase de grupos. O Campeonato Paulista acho que faltava 2, 3. O Campeonato Gaúcho ainda faltava umas 4, 5. Então eu não sei por quanto tempo eu vou fazer aquele contrato do atleta. E aí nós vamos chegar na imposição legal. Porque a Lei Pelé afirma que o mínimo de tempo que eu posso fazer um contrato de um atleta profissional é de 3 meses. Dificilmente, quando retornar às competições, essas competições vão durar 3 meses. Provavelmente durarão 15, 20 dias. Vão ser jogos a cada 3, 4 dias. E são poucos jogos. Então, vai ter um problema legal e aí vai ter que ter algum tipo de flexibilização da norma. Evidente que sim. Porque esse contrato não pode... Vai ter que ter. Não, vai ter que ter, porque senão vai deixar muita, não digo brecha, mas ele vai ficar muito em aberto. Não dá para fazer um contrato de 3 meses, que é o mínimo, e deixar só 1 mês ou 1 mês e meio, porque os clubes aí vão ter problema. E vai ser ruim para todo mundo, principalmente para os clubes. Porque por que eu vou fazer um contrato de 3 meses com o atleta se eu vou acabar tendo jogos até o final do mês, por exemplo?
entendeu? E também é ruim para o atleta, porque ele não pode ficar vinculado a um clube que não vai disputar competições, sendo que ele está recebendo ofertas de outros clubes para disputar outros campeonatos, Série C, Série B, entendeu? Então, é ruim para todo mundo. Então, como é ruim para todo mundo, vai ter que ter uma flexibilização quanto a isso, na norma. Eu tive notícia também de que a FIFA, ela sugeria, na questão da UEFA, por exemplo, estender os contratos até o final das competições. Como se aquele contrato que eu fiz até junho, ele fosse válido até o final da competição. Tá? Que é uma coisa extraordinária, né? Na verdade, é uma flexibilização. Por isso, eu acho que seria aqui o ideal, né? Não sei como funcionaria aqui no Brasil, mas seria o mais sensato. Seria o mais sensato, mas eu vejo dificuldades com a norma brasileira, e aí a norma trabalhista brasileira, que é muito engessada, e é importante deixar claro isso. Bastante. Como eu vou fazer essa aplicação aqui dentro? Entendeu? Porque lá na Europa, como é que vai ocorrer essa extensão do contrato? Eu não vou fazer uma prorrogação do contrato, aquele contrato vai ser válido, porque eu não vou te dizer 100% de certeza, mas praticamente sim, não vai ser válido um atleta trabalhar e jogar sem contrato. Isso não vai acontecer. Entendeu? Falando em norma trabalhista brasileira, não vai acontecer a extensão daquele contrato que já terminou há um mês atrás para o mês seguinte para terminar as competições. Entendeu? E aí o mercado vai ter um reflexo no mercado, porque provavelmente eu vou ter que fazer um novo contrato. Eu vou ter que fazer um novo contrato com aquele atleta. Vai ter uma negociação de quanto que eu vou pagar para aquele atleta por aqueles jogos restantes. Então, é difícil, entendeu? Por isso que eu não tenho uma certeza hoje, mas eu vejo muita pouca informação quanto a isso. Pouquíssimos clubes falando sobre isso, a imprensa também não está falando sobre isso, porque os contratos ou já terminaram, ou vão terminar na próxima semana, e eu não vou poder botar aquele atleta sem contrato dentro de campo. Até por uma questão trabalhista, entendeu? Então, essa é a dificuldade. Eu acho que vai ter que ter uma flexibilização da CBF também quanto aos custos de inscrição daquele atleta e inscrição de contrato no BID, então provavelmente vai ter que ter uma flexibilização quanto a isso, sem dúvida. Eu não posso ignorar o clube mais do que ele está sendo hoje. Sim. Então, são essa situação que me preocupa. Por isso que eu digo que deveria ter se preparado uma suspensão do contrato. Tá? Até tem uma pergunta aqui do João Soares, ele perguntou, mas o fim do contrato seria de qual competição? Aí perguntou se era brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O caso que eu estou usando é estritamente, por exemplo, o estadual. Que todos os clubes, 98%, e aí tu pode me ajudar quanto a isso, 98% dos clubes que disputam os campeonatos estaduais, eles fazem o contrato até o final da competição. Mas não é o final da competição. Teoricamente, a data prevista para o término. Entendeu? Que é normalmente 15 de abril, 30 de abril. Eu não vou te dar 100% de certeza, mas eu acho que o Novo Hamburgo teve uma dificuldade quanto a isso no ano que ele foi campeão estadual, porque alguns contratos eles tiveram que fazer uma extensão porque eles não estavam contando que iriam até a final. Isso. Tá? E aí eles ainda tiveram um problema ainda que tiveram que negociar com cada jogador, porque o jogador daqui a pouco vê o jogador ou o agente ou quem seja, eles veem a possibilidade, daqui a pouco eles querem renegociar até um valor, né? E o clube às vezes não tem essa projeção, né, de caixa, mas enfim, é outro assunto. Essa situação atinge os contratos que são feitos para os estaduais. Claro, que o contrato que eu fiz por 3 anos, isso não vai ter um impacto. Mas os contratos menores, que é de via de regra, na grande maioria, estão feitos, vai ter uma complicação. Isso aí realmente, esse vai dar. E acredito que agora, nesse momento, ainda, com esses problemas, é capaz de ter essas situações de ter que renegociar com os jogadores, valores. Isso acho que vai dar
vai dar uma demora também, né? Porque se os caras mandarem agora começar o campeonato em cima da hora, vão ter clubes aí que não tem os jogadores, já dispensaram. Então, vou Até ter que fazer um porque contrato novo, vai até, complicar um pouquinho. vai ter muito jogador que não vai retornar ao clube porque já vai ter recebido alguma proposta para jogar no clube E X, já, Y e já terminou o contrato, porque os e caras já não deram um terminou o aviso. contrato. Para Então, voltar, isso, vai querer negociar. É então assim. esse para mim é o ponto principal da crise, Uhum, porque está se falando muito pouco disso e é um uhum, problema que está batendo na porta, ou se não já bateu, entendeu? Então, eu não vou poder obrigar o atleta a voltar àquele clube se ele não tem mais contrato. uhum. Vai ter que negociar um novo contrato. Aí é que vai. Aí é o que vai. A gente fala do negociar um novo contrato, não é nem questão do prazo que a gente estava falando, né? É renegociar o. É como se fosse uma renovação do cara. E aí ele vai querer daqui a pouco trabalhar em Exatamente. outros valores. Alguns vão ter bom senso e vão trabalhar dentro da realidade, outros daqui a pouco não. Pode ser que não aceitem, e aí sim, aí entra o problema maior ainda dos clubes, né? Os clubes E vão ter que outro contratar. problema, outra situação é que o retorno dos atletas aos clubes, eu não vou jogar semana que vem. Os atletas são parados um mês. Vai ter Uhum, que ter um recondicionamento físico, uma preparação. Os clubes não têm informação da federação quando vai acontecer o reinício das competições, a uhum, forma que vai acontecer. Alguns clubes já estão voltando, como o São José está voltando, entendeu? Então, essa situação está nebulosa e acho que é um ponto que tem que ser falado. uhum. Eu acho que é. Até aqui tem uma ponderação aqui do Sandro Pereira, estava falando que esse contrato pode ser um acordo entre o atleta e o clube, como uma forma de seguro até o término da competição. Pode ser feito, mas não nos termos da lei, vamos dizer assim, né? Sim, seria um acordo mesmo Seria aí, um um acordo, só que acordo civil, né? Só que aí bate na CLT não é depois. nenhum acordo, não é nenhum acordo civil. E é um acordo por fora da lei trabalhista. Entendeu? Eu faço um acordo com o clube para me pagar 10 mil para jogar até o final do campeonato e tá tudo Uhum, certo. Porque vai ter uma flexibilização da CBF quanto a isso. uhum, Entendeu? Por mais que a norma trabalhista seja engessada, na aham. CBF vai flexibilizar quanto a isso. Inscrever os atletas, fazer o contrato padrão CBF, aquele que tu já viu inúmeras vezes, Que demora fazer demais esse, para fazer. demora demais. Então vai ter que ter uma flexibilização quanto ao prazo, Uhum, quanto colocar esse contrato válido no bid, tá? Só que uhum, essa situação de um acordo por fora com o clube uhum, é muito perigoso porque o atleta tá em risco a todo momento. Então, se o atleta se machucar, ele vai ter se machucado sem ter um contrato. uhum. Então, vai, é difícil, entendeu? Ele não está protegido, na verdade, ele não está protegido, nem o clube está protegido, né? Nenhum dos dois, nenhum dos É, dois. o raciocínio, na verdade, ali do Sandro, existe uma lógica, né? O que teria que fazer é enquadrar ele numa condição legal, né? Sim. Que aí vai entrar na flexibilização, né? Senão não tem como. E eu acho que esse questionamento dele, na minha opinião, seria o ideal. Uhum, Mas eu estou falando para ti considerando o cenário jurídico atual, lógico. entendeu? Então, hoje eu não vejo sentido nisso porque coloca em risco todo mundo. Uhum, Agora, porque daqui a pouco eu vou ter jogador que não está regularizado na CBF, está sem contrato, uhum, outro clube denuncia esse outro clube por ausência de registro do atleta. Então, eu acho um pouco difícil, tá? Claro que se uhum, daqui 15 dias tiver uma nova lei ou flexibilização quanto a isso, ótimo. Mas hoje a gente ainda não tem. E os uhum, contratos estão andando sem a gente não ter nada. É isso que está uhum, acontecendo. Entendeu? Então, esse é um risco. Esse é um uhum. risco grande. Tá. É um risco bem grande. Por exemplo, esses contratos que a gente estava falando agora, até me fugiu, eu ia perguntar aqui. A gente estava falando dos términos do contrato de imagem que tu ias expor.
o que que tu acha sobre os novos rumos dos contratos de imagem? Que rumo que eles vão tomar? A gente falou um pouquinho já, mas que rumo assim, a gente comentou um pouquinho daquele que teria que trabalhar um pouco o jogador trabalhar a imagem, mas o que que tu achas que poderia, essa fase nossa, que tá, de todo mundo que está acontecendo, poderia mudar nos contratos de imagem? A minha opinião é que, primeiro, ele vai ter que ser mais específico, Uhum. tá? Porque, e essa questão específica vai ser reflexo do que a gente está vivendo hoje, porque como vão ter clubes que não vão pagar a imagem e não estão usufruindo da imagem do atleta, eles vão sofrer problemas daqui a pouco judiciais ali na frente. Entendeu? Então, porque como eu te falei, eu não vejo impossibilidade de usufruir a imagem do atleta hoje. O atleta está em casa e pode usufruir dessa imagem. O problema que eu vejo é que, como o clube não está usufruindo da imagem desse atleta hoje, não está se reinventando, que era o momento de se reinventar, utilizar novas formas de fruição dessa imagem, se ele sofrer qualquer problema em decorrência disso judicial, ele vai ter que ser o contrato vai ter que ser mais específico daqui a pouco. O contrato vai ter que... qual a forma de usufruir essa imagem, de que forma, como, quando, pagamento... O pagamento dessa imagem vai ser em parcela única ou vai ser parcela mensal. Ou vai ser por serviço que ele vai prestar. É como se já tivesse ou vai ser um plano. Por serviço, como se tivesse um plano já. Exato. Eu vou usufruir tua imagem para fazer 15 propagandas e vai ser esse valor. E faço gatilhos. Entende? A partir de uma determinada quantidade vai aumentando. Então, eles vão ter que ser mais específicos. Tá? Porque hoje, falando em situação prática agora, nos últimos meses eu peguei contratos de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que são totalmente diferentes quanto à imagem. Alguns pagam, e tu vai poder dizer melhor que eu, alguns pagam em parcela única, alguns pagam em parcela mensal. Entendeu? Então hoje a gente não tem uma atitude do mercado única. A gente tem uma atitude que cada um faz de uma forma. Que cada clube trabalha de uma forma. Cada clube trabalha de uma forma. E isso tem influência total no mercado. Porque se eu for pagar a imagem em uma parcela mensal, será que aquela imagem, na verdade, não é o salário do atleta? E se eu pagar em parcela única, será que não me resguarda melhor? Será que eu não estou demonstrando que aquele contrato é um contrato de natureza civil? Já paguei de uma vez só a imagem, agora eu vou utilizar conforme... Exato. Tu me licenciaste a tua imagem, agora eu posso utilizar, te paguei tanto. Exato. Então, teve um contrato que eu vi esses tempos no clube de Série A, que eu até elogiei o jurídico do clube, que esse pagamento, se eu fosse jurídico do clube, eu faria de uma forma única. Entendeu? Eu colocaria específico o porquê eu estou usufruindo dessa imagem daquele atleta e colocaria de uma parcela única. Porque se eu estou pagando de uma parcela mensal, eu estou dizendo que aquele pagamento é periódico. E se eu estou dizendo que aquele pagamento é periódico, eu estou dizendo que eu vou te pagar a imagem independentemente se eu vou usar a tua imagem ou não. E na verdade a imagem ele vai te pagar, se fosse parcelado, ele vai te pagar enquanto tu estás empregado. No momento que tu não estás empregado, eles não pagam mais tua imagem. Ou seja, então vou te pagar parcelado só para eu te pago, uso tua imagem, te pago, uso tua imagem. E geralmente a gente, um contrato de imagem, a gente faz um contrato fechado, né? Exato. A gente não vai, ou todo mês a gente vai, isso falando sobre o contrato publicitário, né? Não o que é feito hoje no futebol. Porque aí é uma questão óbvia de mercado. Mas se eu definir que eu vou pagar 12 mil para ti em imagem, eu posso pagar R$1.000 por mês, ou eu posso pagar numa parcela única. Entendeu? Porque, exatamente. E aí vai estar dentro do orçamento do clube esses 12 mil. Eu vou ter que pagar aqueles 12 mil. A questão é se eu vou querer pagar de uma parcela única ou de uma parcela mensal. Entendi. Entendeu? Então, por isso que o futuro do contrato de imagem, ele vai ter que ser diferente. Ele vai ter que ser mais específico, porque o que acontecia antes da alteração da Lei Pelé? Eu tinha um contrato de imagem, só que ele não tinha uma regulamentação.
Tá? Essa alteração teve em Uhum. 2011. Eu não tinha uma regulamentação dele. Então, muitos clubes faziam contrato de imagem, só que não era regulamentado. Não tinha uma disposição legal que me permitisse fazer isso. Hoje tem. Uhum. Hoje Hoje já tem essa prevê, né? regulamentação. Só que essa regulamentação não me traz uma verdade absoluta sobre a validade daquele contrato de imagem. Já Ele me diz que reconhecem, mas ainda falta. Exato. Então, a lei reconhece que é válido eu poder fazer um contrato de imagem no máximo de 40% da remuneração do atleta, mas isso não é uma verdade absoluta quanto à validade dele em si. Uhum. Eu posso ter um contrato de imagem, eu posso ter um É. contrato de imagem que Eles respeite os sabem que 40% da existe. remuneração. Sabem que existe. Isso aí a gente sabe que existe, o limite é esse, mas ainda não. Não, então, tá, Uhum. beleza. Eu tenho um limite legal, eu posso fazer, mas eu não uso a imagem do atleta. Uhum. Ainda fica muito vago, né? Até para as discussões, na verdade. Não é o caso, né? As pessoas não querem ficar entrando em litígio, né? Exato. Mas, querendo ou não, abre precedente para daqui a pouco quererem entrar em Mas alguma coisa. Eu acho que. por isso que o precedente está acontecendo hoje. Entendeu? Por isso que o clube, eu não posso congelar o pagamento da imagem daquele atleta sem um acordo de redução da imagem, eu tô falando. Uhum. Porque se eu não quero entrar em litígio contigo. Só que se tu Exato. usar, como forma de não me pagar a imagem, dizendo que tu não está usufruindo dela, Aham. então, Aí não, então aí já. aí tu está ultrapassando o limite de eu preciso daquele valor. Entendeu? Exato. Então, é É uma forma o. também. Por isso que eu digo, isso aqui não é uma dica exclusiva para os atletas, é uma dica para os clubes. É o Uhum. momento de setores de marketing do clube se reinventar e poder usar a imagem do atleta. Efetivamente. Exato. O atleta não está com obrigações, o atleta não está precisando concentrar, o atleta não está precisando treinar. O atleta está fazendo seus Uhum. treinamentos em casa, mas agora é o momento dos clubes tentarem, ao menos, usufruir da imagem desse atleta. Uhum. A gente está agora, tem mais uns 10 minutinhos aí. A gente precisava até para fazer o encerramento, Nicolas, uma questão que surgiu hoje, a gente conversou em off um pouquinho, mas não muito. Até um treinador do Veranópolis fez um apelo, digamos assim, para a CBF, porque a CBF ela ajudou, na verdade, né, os clubes, todos que têm série, e os que não têm série, que a gente sabe que é os que não estão em nenhuma divisão, eles já não têm, a folha deles é muito baixa, eles estão ali no limite para poder fazer futebol, e realmente esses aí vão sentir, como todos vão sentir, né, as suas devidas proporções, eles vão sentir muito, e provavelmente muitos desses eles vão ter que Vão quebrar, né? vão ter que quebrar e largar a competição. A gente vê hoje um clube que eu vi, não sei se tem outro, São Caetano mandou um comunicado hoje dizendo que está desistindo da Série D. O São Caetano estava vindo organizado, então porra, querendo ou não o E cara já o, o cara já e o próprio Veranópolis, nos últimos, ficou, acho que 20 anos na Série A do Campeonato Gaúcho. O Veranópolis é um exemplo uhum, de gestão nos últimos, pelo menos, como um todo uhum, dos últimos anos. Né? exato, Então, e é importante se dizer que na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, todos os clubes já tinham contratado. Todos uhum, os clubes estavam contratando ou se organizando e com um orçamento já pré-estabelecido para disputar a competição. uhum, Então, a dificuldade que se tem desses clubes é que, primeiro, eles não foram vistos pela confederação aham, e segundo, que eles não sabem quando vai se ter a competição. aham. Existe uma informação de que a divisão de acesso vai disputar no segundo do semestre, mas a gente não tem Uhum, um calendário pré-estabelecido, assim como para as outras competições. aham, Então, primeiro, eu acho que a ajuda para os clubes de série foi muito pouca, uhum, tá? Foi muito pouca mesmo. Principalmente para os clubes de Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Tanto é que foi uhum. pouca que o São Caetano hoje desistiu da competição. Porque não teve, eu não sei, teve algum valor, eu não acompanhei, teve algum valor padrão? Teve um valor padrão. Teve um valor padrão. O valor foi considerado mais ou menos a folha mensal dos clubes. Tá? Aham. E aí foi feito parâmetros e gatilhos conforme Ah, a tá. série que aquele clube fosse disputar. Aham. Então, clubes de Série A, B, C e D e os clubes do Campeonato Brasileiro Feminino.
tá? Uhum. Se eu não me engano, os clubes da segunda divisão do Campeonato Feminino também, tá? Então, só que foi feito um parâmetro que não se foi divulgado qual foi o parâmetro, tá? E aí eu vou cair de novo na questão da imagem, porque eu não sei se os clubes, se a confederação considerou apenas o que está na CLT dos atletas ou também na imagem. Mais um problema. Que isso aí eles pegam pelo contrato CBF, né? Eles podem ter feito só pelo contrato CBF, Exato. que eles têm o registro todo e a imagem Exato. fica... Não sei, na verdade. Né? Então, eu também não sei, mas é o que eu deduzo que tem sido feito. Porque eles não divulgaram o parâmetro que foi utilizado para fim de pagamento daquela folha salarial do clube. E até a gente tem que pensar assim, os caras têm eles estão com um monte de problemas, fazendo muitas coisas, e se a gente imagina se a gente for pegar de todos os clubes, os da CBF, os contratos da CBF estão em sistema, tu consegues trabalhar via sistema, os valores, né? Os contratos de imagem, tu vai fazer o quê? Tu vai ligar para cada clube, vai pedir, me manda a tua planilha de imagem. Tô falando pela parte, pela parte não tem como fazer isso aí, né? A gente tem que botar na prática, né? Exato. Por isso que assim, o futebol, ele pertence aos clubes, ele não pertence à confederação. Primeiro ponto. Quem sustenta a confederação são os clubes. Não é o contrário. Tá? Então, primeiro ponto. Tem que se ter uma relação próxima com os clubes para ver qual a realidade de cada um. Porque o futebol no interior não é fácil, o futebol no interior. A maioria dos atletas recebe até 2, 3 salários mínimos. Entendeu? Então, e a gente já tá tendo esses exemplos na prática que essa ajuda não ajudou para os times até que tem série. Por exemplo, o São Caetano desistiu da série D. Então, a gente tem duas situações. Primeiro, que a ajuda da confederação efetivamente para os clubes de série C e série D e campeonato feminino foi muito pouca, considerando o faturamento que a CBF tem por ano. Tá? E o segundo ponto é que os clubes sem série não foram ajudados. E os clubes sem série, que disputam divisão de acesso, etc., eles pagam toda a questão das inscrições dos clubes. Eles também trazem dinheiro para a CBF. Não são as suas proporções, né? Mas a gente tem que enxergar num todo, né? Até porque pensando nesse aspecto ali, até o Christian de Souza até tinha colocado ali, acho que foi na página dele que ele botou, e o Pioneiro lá, o Pioneiro no final reproduziu, que a ajuda para esses clubes menores, ela não seria tão grande. Eles têm os valores lá que poderiam para fazer todo o futebol deles. E se a gente, se isso aí, se eles forem, por exemplo, desistir, não estou falando do Veranópolis vai desistir, eu não tenho nem ideia como vai ser lá. Eu digo num todo, se os clubes desistirem, a gente tem aí no mínimo 5, 6 aí de comissão técnica, fora o restante do staff, do clube todo, né? Porque o clube vai parar, mas põe aí 25 a 28 jogadores, depende de como eles... Tudo desempregado. Então a gente vai ter aí mais 40, 45, 50 pessoas no mercado, né? Desempregadas, num momento que é difícil se reempregar, né? Tá difícil, né? Reempregar agora. Não, vai ser muito. Até porque qual competição que nós vamos ter? O calendário brasileiro já é um calendário difícil, porque tem muitas competições. Mas para os clubes que não têm série ou estão na série D, por exemplo, o segundo semestre era um semestre de copinha, por exemplo. Exatamente. Só para poder movimentar um pouco. Exato. Entendeu? E é importante deixar claro que os clubes sem série são muito importantes porque eles movem toda uma economia dentro da cidade. Então, o caso do Veranópolis, Tupi de Criciúmal, entendeu? Então, são vários clubes que eles acabam girando a economia naquele lugar. Entendeu? Então, eu vejo que, primeiro, vai ter que ter uma ajuda nesses clubes sem série, isso é certo. E aí vai ter que ter uma atuação das federações. Porque se a ajuda não vir da CBF, vai ter que vir das federações. Entendeu? Vai ter que ser rápido, né? Vai ter que ser rápido. E vai ter que ser rápido. Porque o que vai acontecer agora, Luiz, vai ser uma avalanche. Porque nós temos clubes que estão desistindo dos campeonatos, nós vamos ter clubes que firmaram contratos com atletas e não vão usar esses atletas, então não vão ter condições de pagar esses atletas, os atletas vão ficar sem emprego e sem dinheiro, e os clubes sem receita.
Exato. entendeu? Então, E tu sabes, tem mais um terceiro ponto, que é o que a gente nunca quer que aconteça, mas às vezes pode acontecer, é que os clubes, para fazer futebol, os caras vão lá e vão fazer os contratos, vão tocar, e daqui a pouco não vão conseguir pagar. Sei lá, ou eles têm para pagar agora, se comprometem e no meio do caminho entram várias trabalhistas nesse meio do caminho de outras coisas antigas, e aí tu não tens dinheiro. Aí às vezes a culpa não é nem do clube que tá, o clube tinha para se comprometer com os caras naquele momento. Entra uma sim, coisa inesperada. Tô te falando do pior cenário, né? Mas a gente sim, sim, também tem sim. que pensar no pior cenário porque acontece muito, né? É que essa situação da calamidade que nós estamos vivendo coloca todo mundo no mesmo saco, entendeu? Uhum, Então, todos os clubes, independente se eles estavam devendo 1 mês de salário, 5 meses de salário ou estavam em dia, no uhum. momento que eles não têm uma receita, e eu estou falando mais focado agora para a questão dos clubes Aqui, pequenos, só te interrompendo, Nicolas, a gente tem pouco tempo, a gente tem uns 2 minutinhos aqui, o ah, Instagram é só 1 hora, né? tá, então, ainda bem que é só uma... Ainda bem, senão tem que deixar o pessoal jantar, né? Senão o pessoal fica aí olhando a gente falar e Sim. não janta. Mas a Mas situação é essa, entendeu? Então, Uhum, tem que ter uma ajuda, tá? Eu tô lendo uma mensagem que o Rodrigo disse, ó. Exemplo, Clube X empréstimo por 12 meses, até dezembro de 2020. Brasileirão termina em fevereiro de 2021. Clube X pode exigir retorno do atleta? Sim. O contrato terminou, né? uhum. Aí pode. Mas Porque, apesar de ser um contrato por empréstimo, também é um contrato por prazo determinado. É uma Uhum, concessão daquele direito federativo que o clube tem, de um contrato extenso, aham, empresta, mas é um contrato, o contrato de empréstimo também é um contrato ok. por prazo determinado. Vai Uhum, acabar a data desse contrato, vai ter que ter conversa entre os uhum, clubes, o clube que cedeu o atleta, entendeu? Então vai ter que ter ajuste, mas teoricamente, como o contrato terminou e como não houve uma extensão daquele contrato, uhum, que é o cenário que a gente tem hoje, que não vai poder ter uma extensão automática desse contrato, este contrato vai terminar. E aí vai ter que ter uhum. uma conversa entre os clubes. Ah, beleza, é isso aí. Agora meteram o contadorzinho aqui em cima, né? Meteram a pressão aqui, 1 minuto e 16, 15, 14. Então até quero te agradecer, Nicolas, até por aceitar o convite, a gente trocar uma ideia e começar a trazer aos poucos esses conteúdos, né, do dia a dia. De repente, se as pessoas também tiverem alguma dúvida ou quiserem até propor assuntos que a gente possa vir a falar, até a gente acha importante. Então, a ideia da gente é criar outros conteúdos, continuar fazendo essas lives e a gente vai colocar disponível no canal do YouTube da empresa. É só procurar lá Chinol Esportes, no YouTube a gente vai disponibilizar lá. Tá certo?